As strings, como eu disse na aula sobre variáveis, são cadeias de caracteres, ou seja, elas são basicamente textos. E texto é algo que a gente lida frequentemente. Só na sua tela agora tem texto para todo lugar. Quando a gente vai mexer com CPF, matrícula, nome, senha, e-mail, esse tipo de dado tudo é armazenado como strings. Então, entender como trabalhar com strings é algo essencial. Você entender como pegar um dado que está em string e manipular ele de acordo com a necessidade do seu programa. Mas antes da gente começar a falar sobre as operações básicas, bora entender o que é uma string. Bom, como eu disse antes, uma string é uma sequência de vários caracteres. E cada um desses caracteres guardados lá na memória nada mais são do que números, que o computador vai lá e mapeia com o caractere certo. Ele fala assim, esse código aqui é desse caractere aqui, usando um formato de codificação chamado Unicode. Uma string dentro do C# é imutável, ou seja, toda vez que a gente fizer alguma operação que modifique essa string, na verdade está sendo criada uma nova string. A gente não consegue modificar essa string depois que a gente cria ela. Então isso é muito importante porque tem várias otimizações que a gente pode fazer para evitar de ficar copiando strings frequentemente. Então é importante saber quando essas cópias acontecem. Por isso, sempre que a gente for criar uma string, ela já vai ter um valor fixo e um tamanho fixo. Ela não vai mudar esse valor. Outro detalhe muito importante e que vai se relacionar bastante quando eu falar com você sobre arrays é quando a gente for contar os caracteres da nossa string. A gente sempre vai começar a contar do zero. Então, quando eu for falar, por exemplo, eu quero o segundo caractere que está nessa string aqui. Vai começar do zero, depois vai ir para o 1. Então, o meu segundo caractere é, na verdade, o índice 1. Então, a gente começa com 0 porque essa é a distância na memória até o primeiro elemento dela, até o primeiro caractere dela. Então ele vai pegar o endereço da memória do primeiro elemento. Lembrem de quando eu falei sobre isso na aula das variáveis. Lembre que eu falei que cada parte lá da memória tem um endereço associado com ela. Então ele vai pegar esse endereço e somar esse índice que a gente está passando. Então, como a gente está somando esse índice no primeiro elemento, se eu somar 0, eu não saio do lugar, vou continuar no primeiro elemento. Se eu somar 1, eu vou acabar me mexendo. Eu vou pegar esse primeiro elemento e somar 1 nele, indo para o segundo elemento. Então bora ver isso aqui na prática. Vou apagar as coisas aqui da última aula. Vou criar uma string aqui com o nome do canal. String channel name, nome do canal. E vou atribuir o valor entre aspas, para dizer que é uma string. Idea to game. Então beleza, se eu vier aqui e tacar dentro do writeLine, vai acontecer o que vocês esperam, vai mostrar a idea to game. Mas se eu vier aqui na frente e colocar um colchetes, você vê que eu abri o colchetes aqui, fechei o colchetes aqui, e aqui no meio dos dois eu colocar o índice que eu quero pegar, então por exemplo vou pegar o índice 0. Se eu rodar agora, ele me mostra o caractere i, porque igual eu falei, o índice 0 vai ser o primeiro elemento, que é o caractere i. Se eu vier aqui pegar o índice 1, ele vai me dar o segundo elemento, que é o D. Então com isso a gente consegue pegar um caractere individual da nossa string. E um detalhe disso é que se eu passar o mouse aqui em cima dos colchetes, ele vai me mostrar que isso daqui é uma função. Isso daqui nada mais é do que uma função que recebe o índice e retorna um char. Então eu consigo vir aqui e passar isso para uma variável do tipo char. Char, aqui second char. E passar esse valor aqui, você vê que ele vai compilar. E se eu jogar aqui no writeLine vai funcionar do mesmo jeito, vai pegar aqui o D. Uma outra coisa interessante da string é que eu consigo dizer o tamanho dela. Então aqui, por exemplo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então eu sei contando aqui que tem 11 caracteres. Mas para eu não precisar ficar contando a string, ou então se eu não souber o tamanho da string, ela pode estar vindo de algum outro canto, tem uma propriedadezinha aqui nela que eu posso acessar que vai me dizer o tamanho dela. E é a propriedade length. Então se eu colocar um ponto aqui, você vê que aparece todos os métodos e propriedades que tem dentro dela. E já está aqui o length, só que eu vou digitar aqui. L-E-N-G-T-H. O L maiúsculo, não esqueçam disso. Se eu rodar aqui, ele vai me dar 11, que é o tamanho que tem aqui na minha string.
E um detalhe é que como a gente tem uma string com tamanho 11, se eu tentar acessar o 11º elemento, vou jogar aqui numa variável inteira, int index, esse é o length. Se eu tentar acessar agora um caractere dela passando o tamanho dela, você vê que não vai dar certo. Tá falando que o índice está fora dos limites dessa array. Por que isso? Porque a gente começa do 0. Então ele não vai do 1 até o 11, ele vai do 0 até o 10. Então se a gente quiser acessar o último elemento aqui, a gente teria que colocar um -1 aqui. E beleza, agora acessou o E no final. Legal. Uma outra coisa interessante que a gente pode fazer com strings é a concatenação, que é basicamente um nome chique para você colocar duas strings uma do lado da outra e criar uma nova string a partir disso. Então vamos ver como é que a gente vai fazer isso daqui. É basicamente somar duas strings. Vamos supor que o nome do canal agora está separado em duas strings. Tem aqui a string idea, vamos colocar um espacinho, e tem aqui a string toGame. Então você vê que são duas strings, eu tô com essa aspas e essa aspas delimitando essa string aqui, e tô com essa aspas e essa aspas delimitando essa string aqui. Então para eu concatenar as duas, eu uso o sinal de mais. Então estou basicamente meio que somando elas, mas o nome correto seria concatenar. Então ele vai pegar essa, colocar junto dessa e criar uma nova string a partir disso daqui. Você vê que agora ele está mostrando idea toGame, tudo junto. E eu posso continuar colocando mais strings aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, teste. Se eu rodar esse teste também vai aparecer. E eu também consigo fazer isso com variáveis de outros tipos. Então se eu vier aqui declarar um tipo inteiro, vou colocar aqui, por exemplo, price, é o preço, e está custando 12 reais. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, o preço é, daí eu somo aqui, eu concateno o price, no final vou colocar 12 reais. Então vai colocar aqui, o preço é 12 e no final reais, vai juntar isso tudo. O preço é 12 reais. Mas por que isso daqui funciona? Eu achei que a concatenação fosse só entre strings. E realmente é só entre strings. O que isso daqui vai fazer é que ele vai chamar um método que tem dentro de todos os outros tipos aqui no C#. Que método que é esse? Se eu der um ponto aqui, eu consigo chamar o método toString. Que é basicamente isso que ele está fazendo. Ele está chamando esse método que ele vai pegar esse valor e vai converter ele para uma string. Então ele vai colocar isso daqui no formato de texto. Vai colocar dessa forma. Você vê que se eu rodar aqui, ele também roda da mesma forma. Mas quando a gente está fazendo a concatenação, ele já faz essa conversão de forma implícita. Ele já chama isso daqui por baixo dos panos. O compilador cuida disso pra gente. Então isso daqui vai criar uma nova string para o price, vai criar essas duas strings aqui e depois vai criar uma outra string para concatenar esses dois e o resultado dessa string vai concatenar com esse daqui para poder formar a última string. Então tem um monte de cópia aqui no meio também. Poderia passar aqui também o 12 direto, ia funcionar do mesmo jeito. E um detalhe importante aqui é que, embora funcione implicitamente quando eu estou fazendo a concatenação com string, em outros casos ele não vai chamar implicitamente o método toString. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma string, eu vou chamar de preço como texto. Então, price as text. Se eu tentar passar o preço aqui para ele agora, você vê que não vai funcionar. Ele vai falar que eu não consigo converter implicitamente o tipo int para o tipo string. Então, nesse caso aqui, eu preciso vir e chamar o toString aqui no final. Não esqueçam desse parênteses aqui. Aí você vê que agora compilou normal, posso vir aqui colocar ele no lugar se eu quiser, e o preço é 12 reais. Uma outra forma da gente formatar strings é usando a interpolação de string, que meio que ela ajuda a gente a fazer isso de uma forma mais legível. Então vou fazer essa mesma coisa aqui que eu fiz com a concatenação, vou comentar aqui só para deixar a comparação aqui para vocês, só que agora eu vou usar interpolação. Eu vou apagar isso aqui. Então, para poder dizer que eu vou usar a interpolação na minha string, eu preciso colocar na frente o sinal de $. Daí eu venho e crio a string normalmente com as aspas. Eu posso falar o preço é. Só que em vez de eu vir aqui concatenar com o preço, eu posso colocar entre chaves. Você vê que ele me dá um erro aqui porque eu não passei nenhum valor. Você vê que ele até trocou de corzinha aqui, agora está branco. Não está da mesma cor aqui da string. Então ele está falando que está esperando uma expressão. Então vou passar o valor aqui para ele. O preço é price. E vou colocar aqui o reais no final. Então você vê que eu consigo fazer isso tudo na mesma string.
sem precisar criar outras strings junto. Eu rodar aqui vai funcionar da mesma forma, o preço é R$12. Isso daqui por baixo dos panos, ele chama uma função chamada format. Vou mostrar aqui como que seria se a gente chamasse ela em vez de usar a interpolação. Então vou fazer a mesma coisa, colocar aqui o channel name, só que aí eu vou usar a classe string e vou colocar um ponto para usar o método format dentro dela. Format, daí entre parênteses ele aceita 2 argumentos. Na real é mais de 2, só que são 2 partes principais, que é a string que vai ser o formato e uma lista com os argumentos que vão ser essas variáveis que a gente vai inserir dentro dela. Então vou criar aqui minha string, colocar o preço é. Daí aqui eu também vou usar as chaves, só que em vez de eu passar aqui price, eu vou colocar 0. Por quê? Porque aí na frente aqui, como um segundo argumento, vou colocar uma vírgula e vou passar aquele valor do price que eu declarei aqui antes. Então esse 0 aqui é o índice de qual argumento que eu estou falando aqui. Se eu tivesse mais de um, por exemplo, price 2, que é 22. Se eu tivesse o price 2 aqui e quisesse usar ele no lugar, eu teria que colocar um 1 aqui, já que é o argumento 0 e o argumento 1. E eu posso inclusive usar os dois se eu quiser. Posso colocar aqui, por exemplo, o 0 aqui no meio, que aí ia falar o preço 12 é 22. Não ia fazer muito sentido, mas dá para usar aqui também. Então se eu colocar aqui o 0, você vê que funciona aqui. O preço é 12. Eu esqueci de colocar o reais no final, né? 12 reais. Se eu quisesse usar os dois aqui agora, o preço é 12 ou 22 reais. Não é price, é 1. Então coloquei o índice do primeiro argumento e coloquei o índice do segundo argumento. Eu poderia colocar o contrário também, não tem problema. Funcionaria da mesma forma. Você vê que mostra aqui o preço é 22 ou 12, porque eu inverti os dois aqui. Eu poderia repetir também se eu quisesse. Poderia colocar o 0 aqui 2 vezes. Vê que ele colocou aqui normalmente. Então, quando você está usando a interpolação, ele vai chamar o string.format por baixo dos panos. Então, poderia, por exemplo, mostrar aqui o tamanho da string usando isso. String channel name igual a idea to game. Daí aqui na hora de mostrar no console, eu quero falar que o nome do canal. Daí vou passar aqui a idea to game. Entre chaves eu estou usando aqui interpolação de string. Tem. Daí eu vou usar aqui o tamanho dessa string. Ponto length. Letras. Então tem que mostrar aqui o nome do canal. Idea to game. Tem 11 letras. Vamos ver. Você vê que funcionou normalmente. O nome do canal Idea to Game tem 11 letras. Se eu viesse aqui tirar o ponto, por exemplo, agora tem 10 letras e mudou para Idea to Game sem o ponto. Muito legal. Antes eu mostrei como que a gente consegue converter um valor, um número inteiro, um número float, por exemplo, para uma string. Então se eu passar aqui com o toString, ele vai converter esse valor para uma string. Mas a gente também consegue fazer o contrário. A gente consegue pegar uma string que tem um número dentro dela, que tem um valor, e interpretar ele como se fosse um número. Então vamos fazer isso aqui. Criar uma string aqui, chamar ela de input, e vou colocar um número inteiro, por exemplo, para poder começar. 23. Daí eu quero pegar essa string e interpretar ela como um número. E depois eu quero multiplicar esse número por 2 para poder mostrar. Vê que ele está dando um erro aqui porque eu não passei nenhum valor. Então vamos passar aqui. Para a gente poder interpretar esse valor como um número, tem um método muito bacana nesses tipos numéricos. Tem tanto no inteiro, como no float, como no double, no long. Nesses tipos numéricos todos tem o método parse. Então se eu começar a digitar aqui int, depois colocar um ponto, você vê que ele até já me mostra aqui. Vou digitar aqui o método parse. O que ele vai fazer? Ele vai receber uma string como argumento. Então vou passar aqui o input e vai converter essa string para o tipo numérico. Então agora a gente não tem mais uma cadeia de caracteres, a gente pode manipular ela, a gente pode fazer conta com esse número. Então se eu rodar aqui, você vê que ele mostra o 23 vezes 2. Um ponto flutuante a gente também consegue fazer isso. Se eu trocar aqui assim, tipo um float, e trocar aqui também, né? Você vê que ele funciona normalmente. Então a gente pode, por exemplo, colocar uma vírgula aqui, 23.23. Aqui vou multiplicar por 2 como float. Vê que agora mostrou 46.46. Então tem no float, tem na double, tem até para número booleano se você quiser. Então bool.parse.
Aqui, obviamente, a gente não vai conseguir multiplicar por 2. E aqui não pode mais ser um número, vai ter que ser um valor de true ou false. Você vê que ele converte aqui normalmente. Mas por que eu vou ter esse trabalho todo para poder converter uma string para um float? Por que eu não posso só vir aqui e já declarar direto o float? Vim aqui, colocar esse 23.23f aqui, acabou, fechou. Bom, nesse caso realmente ia ser muito mais fácil você declarar direto. Mas muitas das vezes a gente vai acabar trabalhando com informações do usuário, por exemplo, que vem no formato de string. Então isso daqui pode estar vindo de um banco de dados, pode estar vindo de um campo que o usuário vai lá e digita. E aqui no console é muito comum da gente pedir alguma informação para o usuário digitar. Isso tudo é texto, a gente tem que pegar esse texto e converter para informações, para dados que a gente consiga manipular melhor, porque texto é bem mais complicado da gente mexer. Então aqui nas aplicações de console você vai usar muito com um método que tem dentro aqui da classe console também. Então a gente tem o writeLine, que serve para escrever uma linha. A gente passa um valor, ele mostra lá no console. Mas a gente também tem um método, vou digitar console aqui de novo. O método readLine, que em vez dele escrever uma linha, ele lê uma linha. Então eu vou colocar aqui readLine e colocar entre parênteses. Então esse read aqui é ler. Então ele vai basicamente esperar o usuário digitar alguma coisa e apertar Enter. E depois vai retornar esse valor que o usuário digitou como uma string. E essa string a gente pode manipular do jeito que a gente quer. Então vamos rodar o programa aqui agora. Você vê que ele não mostra nada porque ele está esperando eu digitar um valor. Vou colocar aqui agora 95.5. Você vê que quando eu aperto o Enter ele mostra aqui o 191, que é o valor dobrado. Se eu rodar aqui de novo, colocar por exemplo 22, ele mostra 44. Então agora isso está funcionando baseado no input que eu colocar, no que eu digitar no teclado. Isso abre muito mais flexibilidade para o nosso programa. A gente pode montar um programa que funciona com qualquer coisa que você jogar para ele. Então a gente não precisa ficar atacando valores literais no programa. A gente pode deixar para o usuário digitar o que ele precisa. A gente pode até deixar mais bonitinho esse programa. Posso vir aqui, por exemplo, console.writeLine e falar insira um valor. E aqui em cima eu posso falar duplicador de números. Vou colocar uns iguais aqui do lado para deixar decoradinho. Então ele vai primeiro escrever duplicador de números. Vai ser tipo o título do programa. Daí depois eu vou pedir para inserir um valor. E aqui embaixo, em vez de eu só mostrar o valor, eu vou colocar bonitinho também. Vou usar a interpolação de string, por exemplo, para poder formatar isso daqui. Então eu vou falar o valor dobrado é... E aqui dentro eu coloco o valor. Então se eu rodar agora, você vê que ele me dá uma interface bonitinha. Duplicador de números, insira um valor. Então você consegue passar as instruções para o usuário, para ele não ficar perdido. Aqui 24, e já fala que o valor dobrado é 48. Então você vê que é muito mais amigável do que a gente estava fazendo antes, que a gente estava passando os valores direto e só mostrando no console. Um detalhe aqui que eu não falei até agora é que se eu tentar passar um valor aqui que não é um número, tentar passar aqui, por exemplo, qualquer coisa, você vê que ele me dá um erro agora. Ele me dá uma exception, uma exceção. Uma exceção é usada para indicar que aconteceu um erro em tempo de execução. Ou seja, aconteceu alguma coisa que não deveria ter acontecido enquanto seu programa estava rodando. Então ela vai te dar mais informações sobre esse problema. Então ela fala que o tipo da exceção é uma exceção do tipo format exception, ou seja, é uma exceção de formato. A string que eu passei está no formato incorreto, ela deveria estar no formato de uma float. E fala que para mim, a string que eu inseri, esse nonsense aqui que eu inseri, não está no formato correto. Daí mostra certinho onde que isso foi chamado. Ele está falando aqui que está sendo chamado na função main da classe program, na namespace hello world, que é onde a gente está, na função main. Class program namespace hello world. A exceção ocorreu dentro do método parse e ocorreu na linha 13 do meu programa. Então você vê que tá certo aqui, tá na linha 13. Então ele me dá muito mais informações sobre o erro que aconteceu para eu conseguir ir lá e corrigir esse erro, para eu poder debugar melhor, ter mais informações sobre esse erro. Nesse caso aqui, mais para frente eu vou mostrar uma forma da gente tratar esses inputs. Para caso o usuário venha e digite qualquer coisa, a gente pode pedir para ele inserir novamente, por exemplo. Mas por enquanto, só digitar certinho que você não vai ter problema.
Então vou finalizando por aqui. Esse tópico de manipulação de string é bem extenso e tem muita coisa útil, muita coisa mesmo. Então com certeza eu vou fazer mais vídeos sobre o assunto, não se preocupem, tem muito chão ainda para cobrir. Como exercício para casa, tentem refazer os exercícios da última aula, só que deixem eles agora mais amigáveis para o usuário, com textos indicando o que ele faz, o que o usuário tem que fazer e o que são os resultados que ele está retornando. E ao invés de passar direto os valores de teste, pede para o usuário digitar. Então tentem aplicar as coisas que vocês viram nessa aula de hoje. Então muito obrigado por acompanhar até aqui. Qualquer dúvida pode deixar aí embaixo e até a próxima.